tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai ouvir essa mensagem em qualquer lugar ou em qualquer tempo, né? Nós estamos dando continuidade à série de mensagens aqui com intuito muito mais devocionais, como a gente já falou, né? Para abençoar a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista Itajaí, e todos quantos puderem ouvir também essa mensagem. O objetivo nosso é realmente a gente olhar para as Escrituras, para os Evangelhos e vermos o que os discípulos viram, pelo menos tentar entender o que os discípulos viram, como que eles entenderam essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é praticamente muito difícil, porque eles viveram num tempo e nós estamos vivendo em outro tempo. Mas eu tenho certeza que lições aqui a gente pode tirar muito mesmo. E hoje a gente vai caminhar para Mateus capítulo número 6. E eu gostaria de estar voltando em Mateus capítulo número 5, logo no primeiro versículo, para a gente entender um pouquinho aonde é que esse sermão aonde é que essa mensagem está sendo declarada. Em Mateus capítulo 5 a gente vê que Jesus ele vai a um monte, talvez uma colina, e lá ele se encontra com a multidão e os discípulos se assentam com ele. E ele começa a declarar o grande e tão conhecido Sermão da Montanha, que é a proposta de revelar sobre o reino de Deus, de ele apresentar o que é o reino de Deus, como que você pode fazer parte desse reino de Deus e os desafios que de fato esse reino de Deus traz. E agora no capítulo número 6, a gente tem um conjunto aqui de condutas que era muito praticado pelo judaísmo, que a gente percebe que são 3 deles. Primeiro a gente começa pelas boas obras. Pelas boas obras sobre aquilo que você puder dar, sobre as esmolas. É interessante que isso era uma prática muito comum no judaísmo. E Jesus ele traz esse alerta, falando aos seus discípulos que aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, eles precisam, de fato, estarem fazendo isso. E Jesus ele não condena, é importante a gente falar isso, que Jesus não está condenando. O que ele está falando é uma orientação de como é que isso deve ser feito. E isso deve ser feito como? Porque ele sempre olha o que? A intenção do nosso coração. Você quer contribuir, você quer de fato poder dar esmola, como era a prática que era feita, você quer poder ajudar alguém, o faça. Mas que a mão direita não sabe o que a esquerda faz e assim, e o inverso também. Ou seja, você quer ajudar alguém, você não precisa ir se revelando, mostrando aquilo que você está fazendo, e é isso que Jesus está colocando ali para os seus discípulos, para aquela multidão. E eu tenho certeza que nós aprendemos muito com isso também. Uma segunda prática muito comum no judaísmo, e a gente tem isso muito claro também, como nós, como cristãos, é a oração. E aqui nós temos uma das orações, o princípio de como é que a gente se deve orar. Ou seja, um manual falando que... E ele ensina que esse contexto de oração, ele deve ser em secreto. Procure um lugar, fale com Deus, mas tenha o seu tempo sozinho com Deus. E ele começa falando: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E é interessante que essas pontuações que Jesus faz aqui na oração, ele começa falando primeiro para você, de fato, reconhecer a glória de Deus. Reconhecer que, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, reconhecer que Deus ele é o Senhor, que Deus ele é o soberano. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. E isso parece um paradoxo para o reino de Deus, porque Deus ele não está olhando, e isso é muito claro nesse sermão, ele coloca isso para toda a multidão ali, que as pessoas ficam muito preocupadas com a aparência, com aquilo que os outros veem, aquilo que os outros estão vendo. Mas a proposta do reino de Deus tem esse paradoxo. Ou seja, Deus ele está preocupado realmente com aquilo que está no coração. E o que essa passagem fala muito comigo é isso: Deus está preocupado com o nosso coração.
Ou seja, nós agradecemos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado e não tem nos faltado. É interessante que a gente olha para a oração do Pai Nosso e a gente enxerga ali alguns princípios essenciais de como que nós devemos orar. E você pode acompanhar de forma detalhada aí essa oração passo a passo, que era uma das práticas do judaísmo que ele não condenou de maneira alguma, ele só pontuou essa questão de que nós devemos tomar cuidado quando nós oramos. E nos ensinou de como orar. E uma prática muito comum também no judaísmo e até hoje para nós cristãos é o quê? O jejum. Esse jejum ele era realizado e é interessante que Jesus ele coloca ali que ele não está condenando o jejum. Ele está falando, você precisa se cuidar, você precisa não ficar revelando que você está em jejum. É óbvio, aqueles que são casados, que têm a família, você dentro de casa, é difícil você falar para sua esposa que você não vai estar em jejum, a gente sabe disso. Mas ele está falando que ele está ampliando isso aí, ele está falando não, porque os fariseus, os publicanos, os mestres da lei, os hipócritas, eles fazem tudo isso, e no meu reino não cabe isso. No meu reino o que vale é a intenção do coração, é isso que vale. E um dos teólogos, pastores que eu mais gosto, John Stott, ele fala que o Sermão da Montanha, ele revelou esse paradoxo do reino de Deus, de que Deus ele não olha as atitudes e Deus olha o coração e ele desafia. E esse é o paradoxo do reino de Deus, de como é que nós podemos fazer parte. E ele termina ali esse capítulo número 6, falando sobre essas preocupações da vida, sobre os tesouros que muitas vezes nós, e aqui eu também me incluo, nós estamos muitas vezes preocupados em conquistarmos, ter coisas, para quê? Para a gente mostrar muitas vezes, a gente querer revelar muitas vezes, mas ele fala, não, no meu reino vocês não devem se preocupar com isso, porque é o seguinte, a aparência de vocês, o que vale é o interior do nosso coração. Ele não está de maneira alguma desprezando que a gente não deve se cuidar, não. Mas é o seguinte, o nosso corpo aqui como templo do Espírito Santo, a gente deve cuidar, sim, eu não tenho dúvida disso, da nossa aparência, mas ele está falando que tem muita gente que está mais preocupado com a aparência, as preocupações na vida, em conquistar as coisas, em ter as coisas para mostrar para essas pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe. Então, assim, a minha mensagem para vocês, no dia de hoje, é que o que Ele está olhando, o que Ele está querendo falar conosco é dentro do nosso coração. São as intenções do nosso coração. E nesse capítulo número 6 a gente mostra que a preocupação que nós devemos ter, de fato, é com aquilo que, não com a aparência daquilo que está de maneira externa, mas aquilo que está internamente. Porque o que Ele quer saber de nós não são aquilo que nós estamos fazendo, mas aquilo que a gente faz, mas qual é a nossa intenção durante esse momento que a gente faz. Porque Deus ele sabe aquilo que está no nosso coração. Nós podemos enganar os homens, nós podemos ter práticas religiosas, nós podemos ter atitudes, só que o que Deus sempre olha é o nosso coração. E que Deus possa olhar o meu e o seu coração e Ele possa encontrar de fato um discípulo, uma discípula que faz parte do reino de Deus. Que Deus lhe abençoe, que seja um dia abençoado. Amém?